quero dar um zelt aqui. São Paulino tá falando, nunca fui rebaixado. Nunca foi mesmo? Vou dar um zelt. Foi ou não foi, professor? Como é que é o corinho? Nunca fui rebaixado, nunca fui rebaixado. E no papel não foi mesmo. Está aí a íntegra do regulamento, nós vamos botar no ar a íntegra do regulamento do Campeonato Paulista de 90. O São Paulo teria caído, segundo diz a lenda, do Paulista de 90 para o de 91. Né? Que, aliás, o São Paulo é campeão. Quer dizer, como é que é rebaixado e é campeão no ano seguinte? Mas tudo bem. Minúcias do futebol brasileiro à parte, o que embasa é isso aí. Tá vendo aí o regulamento do Campeonato Paulista de 90? Sei. Lá embaixo, naquele artigo lá embaixo, está escrito assim: não haverá rebaixamento de uma divisão para outra no Campeonato Paulista de 1990. Isso antes do campeonato começar, então. Esse é o regulamento do campeonato em que o São Paulo teria caído. O regulamento que dizem, do campeonato que dizem o São Paulo caiu, está escrito ali literalmente: não haverá rebaixamento. Agora, essa camisa aqui é do São Paulo, das temporadas 91 e 92. Essa daqui, esse modelo é da temporada 92, quando foi campeão mundial. Mas em 91, com uma camisa idêntica, com o mesmo patrocinador, mesmo fornecedor de material esportivo e tudo, o Pavão estreou no time do São Paulo. Numa partida, uma quarta-feira à tarde, São Paulo 1, Inter de Limeira 4. Foi a única derrota do São Paulo na campanha do título paulista de 91. Aquele título polêmico em que o São Paulo, teoricamente, foi jogar a segunda divisão. E aí eu trouxe aqui, porque é uma lenda que há muito tempo corre, e é sempre bom a gente esclarecer. Esse aqui é o regulamento do Campeonato Paulista de 1990. Por que eu trouxe o regulamento de 90 se o Pavão jogou em 91? Deu contra a Inter, 4-1 para a Inter. Guga, Tato, que jogou no Palmeiras, e 2 gols do Cirinho, que jogaria no Santos. O Guga, que jogaria no Santos também. Porque o Campeonato de 90 tem um artigo interessantíssimo aqui, no meio dele. Primeiro, de acordo com decisão unânime do Conselho Arbitral, a partir de 91, a primeira divisão será integrada por 28 clubes. Para o Campeonato de 91, parágrafo 1º, o Grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do Campeonato de 90. E o Grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes, que não se classificarem para a quarta fase. Os 10 eliminados na repescagem, mais 4 promovidos da Divisão Especial de 90, que era como se chamava a Divisão de Acesso. Entre esses eliminados estava o São Paulo. Estava o São Paulo. No Campeonato Paulista da Primeira Divisão de 90, não haverá descenso. Ou seja, o São Paulo não pode ter sido rebaixado, porque o regulamento de 90 dizia que não havia rebaixamento. E que o Campeonato de 91 seria disputado por 2 grupos, um forte e um fraco. Foi exatamente o que aconteceu, mas que estava previsto desde 90. Ou seja, que o grupo dos eliminados em 90 prematuramente formariam um grupo com clubes pequenos que teriam chance de disputar o título. E ninguém foi maquiavélico o suficiente de ir mal no campeonato para jogar o segundo grupo. O São Paulo não foi mal porque quis. Não, foi mal porque teve uma campanha. Foi mal porque foi muito mal mesmo. Foi mal porque tinha uns uruguaios chamados Carrasco, Diego Aguirre, o Forlan era o técnico. Agora o regulamento previa o cruzamento? Não falava em cruzamento, mas falava que todos formariam a primeira divisão. O que dá a entender que você teria necessariamente os 28 clubes, 14 do grupo forte e 14 do grupo fraco, com chance de disputar o título. Como é que seria o cruzamento foi definido no regulamento seguinte. E o Pavão ganhou a bola de prata em 94, né? Foi o ano que ele foi de fato titular do São Paulo. Em 91 ele jogou uma partida e continuou entre as reservas. Só para terminar do Pavão do Flamengo, né? O Opiniões de hoje eu diria que é mais importante e delicado até que o restante do programa. Sim, eu falei que um dos times não rebaixados até hoje no futebol brasileiro é o São Paulo. E aí o torcedor rival fica: ah, mas o São Paulo caiu, o São Paulo já foi rebaixado, o São Paulo isso, o São Paulo aquilo. Não, o São Paulo não foi rebaixado e você não tem o direito de achar ou de passar isso pra frente. Em 90, o São Paulo não caiu, goste você ou não. Pois é, por mais esdrúxulo que seja o regulamento do Paulista de 90, o São Paulo não foi tecnicamente rebaixado. Mas é bom lembrar, o sentimento para muitos torcedores do São Paulo à época e para alguns jogadores foi esse. O Tele e o Zete, inclusive, já falaram sobre o assunto e eles se consideraram rebaixados.
mas eles também estavam errados. O campeonato de 90 foi dividido em 2 grupos. E lembrando que, à época, o Paulista vinha sofrendo um inchaço. E depois deu-se um jeito de desinchar. Mas voltando ao Paulista de 90, que é o da polêmica. Eram 2 grupos. Eles se disputavam entre eles e com os times do outro grupo. Eram 2 fases aí, ok? Acabando a confusão, 12 clubes iam se classificar. De 24, metade passariam para a 4ª fase. Mas peraí, como assim 4ª fase se a gente estava na 1ª e 2ª fases? Vou chegar lá. A 3ª fase seria uma espécie de repescagem, com o restante da galera que não passou de fase. Da repescagem, iam sair mais 2 que iam se classificar para a próxima fase, certo? Os outros 10, o que acontecia? Nada. Eles saíam do campeonato. E é aí que entra a confusão, porque teve gente achando que esses 10 eram clubes rebaixados. E entre esses 10 estava quem? O São Paulo, que não foi competente para passar nem na repescagem. E aí vamos ao que está escrito no regulamento de 90/91. Sim, porque o regulamento de um ano já falava do ano seguinte. Era bizarro, mas era assim. Parágrafo 1º do artigo 5. Para o campeonato da 1ª divisão do futebol profissional de 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a 4ª fase do Paulista de 90. E aí o grupo 2 vai ser constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a 4ª fase do campeonato de 90, mais as 4 advindas da divisão especial de 90. E o que era a divisão especial de 90? A 2ª divisão. Portanto, o campeonato de 91 teria 2 grupos, isso já estava previsto em regulamento. O grupo chique, da galera que tinha disputado o título de 90, e a turma que não conseguiu vaga na fase final, mais o pessoal que subiu. Portanto, não estava previsto rebaixamento. E está no parágrafo 2º. No campeonato da 1ª divisão de futebol profissional de 90, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. E repito, a divisão especial era a 2ª divisão. Portanto, meus amigos, o São Paulo não caiu. O sentimento de frustração à época é compreensível. Alguns torcedores, por falta de informação, às vezes por embarcar no clubismo de outros torcedores, chegaram a crer que o São Paulo tinha caído, mas o São Paulo não caiu. Aonde já se viu um campeonato onde tem 10 rebaixados? Não tem, e não estava escrito isso no regulamento. Então